Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 19 de março, quarto domingo da Quaresma. Hoje, de fato, é o dia de São José, mas a igreja transferiu para ontem, sábado, para que guardássemos bem este domingo da Quaresma. E já estamos nos aproximando, daqui a pouquinho, para viver a Semana Santa, esse mistério pascal, um mistério tão importante que a igreja nos pede viver. Então, ainda dá tempo de fazer novos progressos a partir daquilo que nós nos comprometemos no início da nossa Quaresma. Ainda dá tempo de recomeçar os nossos propósitos. Então, nesse domingo da Quaresma, nesse quarto domingo da Quaresma, peçamos ao Senhor a graça de viver essa profunda conversão, esse profundo retorno ao coração de Deus. E lembremos que a Quaresma é o tempo favorável para vivermos a caridade, o jejum e a oração. A primeira leitura que a igreja nos oferece hoje é 1 Samuel. Assim disse o Senhor a Samuel: enche de azeite o teu vaso e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente o Senhor tem o seu ungido perante ele. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Deus vê, não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou: a nenhum destes o Senhor escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E o Senhor disse: levanta-te e unge, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi desse dia em diante. Então, essa leitura do livro de Samuel vai exatamente falar da eleição de Davi. É uma passagem conhecida, mas o belo dessa leitura é que logo no início, no versículo 7, o Senhor vai dizer: Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas o Senhor olha o coração. Então aqui a gente percebe que a escolha de Deus, o seu chamado com cada um de nós, não parte daquilo que nós somos, das nossas capacidades, das nossas qualidades, ou aquilo que nós podemos apresentar ao Senhor, mas parte do que habita no mais profundo da nossa alma. Um chamado sempre vem de dentro para fora. Não importa as suas qualidades, não importa também os seus defeitos, mas o que é que habita no teu coração? O Senhor olha para os nossos defeitos, nossas fragilidades com misericórdia, mas Ele não escolhe a partir da nossa profissão ou da nossa qualidade. Assim é o nosso chamado em Deus, assim também é o nosso chamado na nossa comunidade. Muito mais que as nossas qualidades humanas, mas a profundidade, a sede de corresponder ao chamado de Deus. E o interessante é que Davi aparentemente parecia ser o menor, aquele o mais franzidezinho, a própria palavra vai dizer, o menorzinho que está ali malhando, cuidando do pasto, do rebanho. Parecia ser tão insignificante. E é ele que o Senhor escolhe hoje, o menor dos menores, o último dos últimos, aquele que o Pai nem pensou em apresentá-lo, mas foi exatamente esse, humilde, pequeno, que o Senhor escolheu. Davi, para ser justamente o rei, aquele que veio, de fato, cumprir com o chamado e com a promessa. Então, às vezes a gente quer tanto valorizar e escolher aqueles que são mais à frente, e o Senhor muitas vezes prefere aqueles que estão escondidos. Nós sempre falamos na comunidade que a graça vem tanto para aqueles que estão no palco, como aqueles que estão na cozinha e no banheiro, porque o importante é o serviço, é a forma com que eu me dou. Não são aqueles que estão no palco que vão brilhar mais para Deus do que aqueles que estão apenas lavando o banheiro ou fazendo a cozinha ou um serviço mais escondido. Quando o Senhor chama, Ele chama quem Ele quer e aonde Ele quer. Então, nesse dia, rezemos com isso, o chamado de Deus, que ultrapassa as nossas capacidades humanas. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz, e restaura minhas forças.
Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilos. Diante de mim preparas uma mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Então, Salmo 22 é esse salmo muito conhecido. Às vezes em nossas casas está sempre aberto, né, a palavra de Deus, ou no Salmo 91 ou no Salmo 22. Porque esse salmo do bom pastor, né, do pastoreio do Senhor com cada um de nós. O Senhor que nos guia e que conduz os nossos passos. Então é um dia para rezar com esse pastoreio do Senhor no meio de nós e com cada um de nós. Segunda leitura da carta aos Efésios. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-a, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo, é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz, ó tu que dormes, desperta e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. E o evangelho de hoje é o evangelho do capítulo de São João. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Os vizinhos então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam, não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam, é ele. Diziam outros, não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera a lama e lhe abriram os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhe, ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Dizia então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego, que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Responderam-lhe, tu nascestes todo em pecado e vem nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o havia expulsado. Encontrando, disse-lhe, crê no Filho do Homem. Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, tu o estavas vendo, e quem fala contigo? Exclamou ele, creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então a gente vê esse relato da cura do cego, que Jesus vai fazer no sábado. Os fariseus vão questionar porque ele justamente resolve fazer a cura no sábado. Mas na verdade a indignação deles não era só o sábado, eles não queriam acreditar que aquele homem de fato realizava as curas. E o cego que simplesmente sendo questionado vai dizer, ele é um profeta. E eles vão se indignar dizendo, mas tu que és um mendigo que não enxergava que havia nos ensinar. Então a gente percebe aqui duas ações. Primeiro, o Senhor que cura a cegueira deste homem e o Senhor quer curar a nossa cegueira hoje. Quer curar a cegueira não dos nossos olhos, mas a cegueira do nosso coração. Então, esse dia de domingo, o Senhor quer de fato purificar o nosso olhar e através do nosso olhar Ele quer purificar todos os nossos sentidos, a nossa escuta, o nosso paladar, todos os sentidos que envolvem a nossa alma, que muitas vezes nos leva ao pecado. Mas o segundo movimento é os homens que não querem reconhecer o poder de Deus e que negam. E o Senhor que vai testar esse cego ao ponto que ele vai dizer, Senhor, eu creio que Tu és de fato, verdadeiramente, aquele que foi capaz de nos curar. Então, quantas vezes nós renegamos ou não queremos acreditar no poder, na ação de Deus, ou desacreditamos muitas vezes da ação da graça. Então, neste dia, peçamos ao Senhor de renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança e de crer verdadeiramente que Deus, de fato,
É esse que é capaz de curar a cegueira do nosso coração e a cegueira da nossa alma. Então, que neste domingo tenhamos um santo domingo abençoado na Quaresma, nos preparando para esse tempo forte de graça, que é a Semana Santa, e vivermos profundamente o mistério pascal. Que Deus os abençoe.